Boa noite. Vamos continuar com o tema do vídeo passado sobre Parmênides e Heráclito, que lá situei a diferença entre esses dois pensadores, que é uma diferença que ela marca o pensamento contemporâneo, marcou o pensamento antigo, que é a discussão entre a permanência e a fixidez. Então, como dito, Parmênides traz uma concepção de que o ser é estático e que todo o universo está contido no ser e que as mudanças são, na verdade, ilusões. Parmênides é como se você pegasse um livro, de literatura, e você vai acompanhando a leitura. Situado naquele instante, naquele momento, você vê o movimento do personagem, você vê a discussão, você passa a página e se surpreende. Nossa, olha o que vai acontecer. E às vezes a gente vira madrugadas, né, lendo um livro, tal. Então, a gente acha que está tendo um movimento no livro. Só que não tem movimento, porque na lógica de Parmênides já está tudo escrito. Se você até a noção do tempo, que parece que passa quando você vira as páginas, né, e que o personagem tem uma inserção temporal, até esse tempo é uma ilusão, porque você pode, se você tivesse o conhecimento do todo, você poderia ver, soltar o livro e ir lá no final para ver o que acontece, porque o que acontece já está pré-determinado. Então Parmênides ele traz essa ideia que o universo já está pronto, já está acabado, já está terminado, né? E os nossos movimentos são ilusões dentro dessa definição pronta. É o que eu falei no encontro passado, que essa lógica de Parmênides pressupõe as leis universais, né? A proposição de que existem leis fora do tempo, né? Fora das mudanças, e que elas são da dimensão do eterno, né, de ausência do tempo. Então essa imagem do livro é bem essa. E o ser em Parmênides e Heráclito, ele não é a noção que nós temos de Deus. Tá? Esse ser seria, eu entendo, que mais fácil a gente compreendê-lo como sendo a natureza, a experiência do cosmos, o universo onde todos nós habitamos e todos nós fazemos parte. Então, se em Parmênides esse ser já está acabado, como um livro, onde a existência já está toda contida e escrita do começo ao fim, né? Em Heráclito, esse livro tem movimento. Né? A cada página ele se refaz e se reorganiza, e o próprio movimento seria o ser, a própria transformação seria esse ser. São duas posições divergentes. Um pega o movimento, o outro pega o terminado, o acabado. Mas o que tem de semelhante entre Parmênides e Heráclito é que os dois concebem o ser como sendo tudo que existe. Então, eu, você, uma pedra, uma formiga, uma mosca, todos nós estamos no ser. Todos os nossos movimentos estão no ser. O ser não é uma entidade fora do mundo. O ser é o mundo. Tá? Tudo que se move no ser. Seja se move porque a coisa está pré-determinada, seja porque se move porque a experiência de existir é movimento, é transformação contínua. Mas não existe um ser fora do mundo. O ser é o mundo, o ser é a natureza, o ser é tudo que existe. Né? Então, essa é uma visão, e isso une Parmênides e Heráclito. É uma visão imanente da existência. A imanência supõe que um elemento interno ao processo. Não existe algo fora do processo que se realiza. Né? A poesia de Mário Quintana, eu achei um poeminha dele, onde ele fala, ele apresenta uma noção de Deus, agora Deus
Deus cristão, Deus dos hebreus, mas é uma noção imanente de Deus, que nós temos uma noção transcendente de Deus. A transcendência é aquela que considera que existe algo fora do mundo, que existe algo fora da natureza. E essa pessoa fora do mundo, fora da natureza, é que fez o mundo, que fez a natureza. Né? Então nós mesmos temos uma visão transcendente da nossa própria experiência de natureza. Eu falo para vocês, vou lá na cachoeira curtir a natureza. Ou seja, a natureza está lá e eu estou cá. Eu estou fora da natureza. E isso geralmente, quando você tem uma visão imanente, você não está fora da natureza. Você é natureza, com a mosca, com a água, com o vento, com a montanha. Você se compõe com a natureza. Né? Tanto é que a física atômica ela é uma noção imanente da natureza, quando eles falam que todos nós somos átomos, que todos nós somos poeira das estrelas, então nós compomos com o mundo. Né? Então, só que o cristianismo, né, que orienta o Ocidente, ele já traz uma visão transcendente, né, que existe algo fora do mundo, e esse algo fora do mundo pensa sobre nós, os viventes. Né? Mário Quintana, ele traz um versinho, paciência comigo, vou achar ele aqui. Ele fala assim, que é uma visão imanente de Deus. Ele diz, os homens construíram a Torre de Babel para alcançar o céu. Mas Deus não estava no céu, Deus estava entre eles, ajudando a construir a torre. Né? Então aqui é uma visão que a gente busca-se Deus fora do mundo, no céu, e aqui ele traz que Deus não está no céu, Deus está entre as pessoas. Um filósofo muito marcante nessa visão imanente de Deus foi Baruch de Spinoza, né? Que ele teve uma outra concepção do divino, né? Que não é externo ao mundo, mas com o mundo. Né? Mas não é o nosso tema aqui. O objetivo é mostrar que, se, de hoje, né, pelo menos, se Parmênides e Heráclito, eles tinham uma concepção imanente da vida, apesar do entendimento divergente sobre o processo desse ser, tá? Essa concepção envolvia a imanência desse ser. Tudo que existe estava no ser. Né, estava no movimento do ser ou definido nas propriedades desse ser. Esse ser não estava fora do mundo. Esse ser, seja em movimento e paralisia, é o mundo. Né? E isso é até difícil da gente trabalhar, porque toda a nossa constituição emocional, cognitiva, ela nos preparou, nós somos educados para pensar o ser como fora do mundo, uma essência verdadeira, um negócio como fora de nós. Né? Não essa concepção de Parmênides e Heráclito. Mas por que nos é difícil conceber esse elemento fora do mundo? Né? Porque o Ocidente, um dos motivos, né, não é um único, né, o Ocidente ele conversa muito com as concepções platônicas da vida. As concepções platônicas vêm de um pensador grego chamado Platão. Platão ele organiza seu pensamento cerca de 60, 70 anos, mais ou menos, depois da morte de Parmênides. E supõe-se que Platão, inclusive, possa ter tido acesso a textos manuscritos, né, originais de Parmênides ou mesmo de Heráclito, né, e trazendo trechos tanto de Parmênides para Heráclito para a sua obra, eu percebo que Platão ele acaba se aliando muito mais à concepção de Parmênides do que de Heráclito, com uma diferença. Platão ele considera que existe uma realidade fora do mundo.
ele considera que existe um estado de perfeição, um estado de plenitude, um estado de acabamento das coisas que não é desse mundo, que está em outra esfera, em uma outra dimensão, que ele vai chamar de mundo das ideias. E ele vai trazer essa concepção do mundo dele num livro chamado O Timeu. Nesse Timeu, Platão apresenta a gente pode chamar de uma cosmogonia, um nascimento do cosmos. Tá? E ele diz, assim, bem resumido, né? Ele diz, o Timeu, que existia um demiurgo, uma mente astuta, sabe? Um artesão cósmico, né? Vagando pelo cosmos. E essa mente astuta, esse artesão cósmico, né? Que significaria essa concepção de demiurgo, né? Ele se deparou com as formas perfeitas. Ele se deparou com as ideias perfeitas. E ele ficou tão encantado, tão admirado com o que ele encontrou, que ele resolveu imitar essas ideias, construir. Ele pegou elementos soltos desse cosmos em caos, e organizou esses elementos para copiar as ideias perfeitas que ele viu. Então, por exemplo, ele observa a eternidade. Tá? E como ele tenta imitar a eternidade, criando no nosso mundo, quando ele cria o nosso mundo, esse demiurgo cria o nosso mundo, ele tenta imitar a eternidade inventando o tempo. Né? Então, o tempo seria uma concepção móvel da eternidade. Né? E por aí vai. Né? É uma ideia de que existe a perfeição, e esse demiurgo, ele imita, ele copia essa perfeição e forma o nosso mundo. Então, a gente tem, inclusive, muito do cristianismo, ele pega, o Santo Agostinho, por exemplo, ele cristianiza Platão e traz muito das concepções do cristianismo, do platonismo para as lógicas cristãs. Né? Então, para a gente entender um pouco como Platão ele acaba sendo muito encarnado nas nossas concepções de mundo, nas nossas concepções de realidade, né? Porque ele traz a ideia de que existe um outro mundo perfeito que não é o nosso, né? Mas que nós podemos chegar a ele quando a gente busca um estado de perfeição, um estado de pureza. E isso vocês podem ver muito parecido com as religiões, né? Elas promulgam. Né? Só que o platonismo não é uma religião, é um sistema de pensamento. Né? Em termos como sistema de pensamento, ele propõe uma lógica para se chegar a uma sabedoria, para chegar a um tipo de conhecimento. E nessa lógica de Platão, a gente tem consequências não apenas para a religião, sabe? Não apenas em termos religiosos, mas a gente tem consequências para o nosso viver cotidiano. Né? Então, só voltando à questão do demiurgo, Platão ele traz uma concepção de que esse mundo que nós vivemos é um mundo falso, é um mundo de ilusões, é um mundo de cópias mal feitas, né? E que a verdadeira vida, a vida plena, está sustentada na busca das ideias perfeitas. A vida plena não é a vida do corpo, não é a vida dos sentidos, não é a vida do cotidiano. O nosso cotidiano é uma grande mentira, uma grande ilusão, pois a vida plena é uma vida da alma. E essa alma, ela só se purifica pela ação do pensamento, pela ação do exercício do raciocínio, para se pensar nas ideias
perfeitas, né? Então, dentro do que é perfeito para Platão, é tudo aquilo que está fora do tempo. É tudo aquilo que não sofre mutações, transformações, nem morre. Então, o perfeito é aquilo que não está no cotidiano, não se processa pela dinâmica da mudança, não se processa pela dinâmica da morte, porque estaria fora do tempo, estaria na condição do eterno. Porque o que é eterno não significa como sendo aquilo que dura para sempre. Não. Eterno é aquilo que, fora do tempo, não sofre as mudanças. Então, Platão sustenta essas ideias perfeitas como na dimensão fora do tempo. E ele, inclusive, fala no Timeu o seguinte: temos que primeiro distinguir o seguinte: o que é aquilo que é sempre e não devém, sem nunca ser. Um pode ser apreendido pelo pensamento com auxílio da razão, pois é inevitável. Ao invés, o segundo é objeto da opinião acompanhada da irracionalidade dos sentidos, e, porque devém e se corrompe, não pode ser nunca. Ora, tudo aquilo que devém é inevitável que devenha de alguma causa, pois é impossível que alguma coisa devenha sem o atributo de uma causa. Deste modo, o demiurgo põe os olhos no que é imutável e que utiliza como arquétipo quando dá a forma e as propriedades ao que cria. É inevitável que tudo aquilo que perfaz deste modo seja belo. Se, pelo contrário, pusesse os olhos no que devém e tomasse como arquétipo algo deveniente, a sua obra não seria bela. Então, nós notamos aqui claramente em Platão que o belo é aquilo que não muda. O que é deveniente, o que está em devir, é aquilo que está em mudança, é aquilo que está em transformação. Então, e Platão acredita que existe o belo em si, que existe a justiça em si, que existe o amor em si. Tá? Então, existem esses estados perfeitos. Perfeitos porque não mudam. Perfeitos porque não são corrompidos na transformação do tempo. Né? E nessa parte aqui, ele deixa bem claro que tudo que é da ordem da opinião é da ordem da mudança. Há aquilo para ele que é da ordem da verdade. E essa verdade é absoluta. Essa verdade, ela nunca nasceu e nunca vai morrer, porque ela é. Aí que a gente vê a importância de Parmênides no pensamento de Heráclito. Porque aqui Heráclito fala que o que muda não é perfeito, ele acaba contestando. Platão fala que o que muda não é perfeito, ele acaba contestando Heráclito. Né? E fala que o que é perfeito, aquilo que é da ordem do permanente, ele acaba trazendo Parmênides para dentro das suas lógicas. E dentro desse pensamento, a gente vê essa concepção, né, da perfeição, da busca da essência, da busca pelo que é permanente e negação do que é passageiro, do que é transitório, aparecem em diferentes obras dele. E aqui, por exemplo, eu vou salientar uma delas como sendo o Banquete de Platão. Né? O Banquete é um discurso sobre o amor. E é um texto muito interessante, né, que Platão ele começa falando de um encontro de dois amigos que um discute, não me recordo direito, sobre o banquete, a respeito que Sócrates participou do banquete, você teve. Eu falei, nossa, o amigo fala, esse banquete aconteceu há muitos anos atrás, e ele narra o que um outro amigo dele que participou desse banquete, que Sócrates esteve
envolvido nele e tal, conta o do diálogo, sabe? Um diálogo sobre que o tema principal do banquete é uma discussão sobre o amor, né? E é interessante quando a gente pega o banquete, pelo menos a minha experiência de leitura, né? Cada um vai ter a sua. Eu vejo que há um conjunto de camadas nessa discussão do amor, né? Platão ele vai nos apresentando aos poucos uma discussão e cada personagem traz um elemento dessa discussão que é aprimorado pelo outro personagem. Então é um processo de construção de um raciocínio que ele usa diferentes pessoas até chegar no raciocínio desenvolvido por Sócrates, né? Então, por exemplo, no banquete, Fedro apresenta primeiramente o amor como sendo o mais antigo dos deuses, depois do caos. O amor é um dos mais antigos dos deuses, estão mostrando a importância seminal do amor para a construção da humanidade, sabe? Pausanias, por sua vez, ele vai defender que não existe, tudo bem, o amor é importante, mas não existe um único tipo de amor, existe pelo menos dois tipos de amor. O amor que ele vai chamar de urânio e o amor que ele vai chamar de pandêmio. O urânio, o Urano, por exemplo, é um deus que, se a gente pudesse traduzir, seria o mais próximo que a gente tem do deus cristão. O Urano, ele representa o céu, sabe? É uma das representações de um grande deus. Urano, por exemplo, de Urano nasce Cronos, que é o deus do tempo, né? E uma história interessante, né, que Urano ele casa com Gaia, Terra, né, o céu casa com a Terra, e no casamento do céu com a Terra nasce o tempo, Cronos. E o tempo, o Cronos, ele castra o pai, sabe? Ele castra o Urano. E Urano, ele lança uma praga para Cronos. Sabe? Castra o pai e assume a mãe. Fica com a mãe dele para ele. Bem edípico, assim, bem psicanálise. Sabe? Ia se derreter nessa história, né? Então, o tempo, né, Cronos, ele castra o pai, Urano, e casa com a mãe, Gaia. E o Urano fala assim, olha, como você, meu filho, me traiu, me apunhalou pelas costas, eu te condeno também a ser apunhalado por um filho seu. E aí que todos os filhos que o tempo tinha com a terra, o tempo devorava os filhos. Cronos comia os filhos que Gaia gestava. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque Urano está fora do tempo, né? Cronos é o deus do tempo. E, de certa forma, o tempo devora os filhos da Terra, né? Que somos nós, os filhos do encontro, que somos gestados na Terra, né? Então, dentro desse contexto, que o Platão ele vai falar que existe um amor urânio, que seria um amor mais divino, acredito eu, né, pela concepção de Urano, né, um amor mais amplo, sabe, diferente do amor pandêmio, né, que deve ter sua relação com pandemia, né, essa multiplicação, que é um amor mais mundano, né, um amor mais vulgar. E Erixímaco, no banquete, ele vai propor também que esses amores em movimento, eles são montados por contradições, né? O quente, o frio, e eu acredito que faz parte dessas ideias que os opostos se atraem, né? Então, dentro dessa concepção. E Aristófanes é que vai trazer um elemento que ficou mais famoso nesse texto de Platão, no banquete, que é a questão da busca da alma gêmea, né? Porque muitas vezes a gente fala em alma gêmea, nossa, tem que encontrar a alma gêmea, sem saber que você está conversando com Platão.
Porque essa concepção da alma gêmea é muito bem marcada no banquete. A gente tem essa noção de alma gêmea, sabe? Ou de amor platônico, né? Como sendo, por exemplo, o amor pelo distante. Sabe? E a alma gêmea é aquela pessoa perfeita que me completa. Né? Então, esse amor platônico e a noção de alma gêmea, eles conversam intimamente no banquete. Quando a gente fala no amor platônico, muitas vezes algumas pessoas consideram que o amor pelo distante, eu estou aqui, você está aí, eu fico te olhando, distante, tal, e como eu não chego, eu fico só te admirando. E esse amor pelo distante, que me gera admiração, algumas pessoas chamam de amor platônico. Mas não é isso. O amor platônico não necessariamente é o amor pelo distante. O amor platônico é o amor pela perfeição. O que eu admiro no outro é a perfeição que eu sonho que ele possui. Seria uma projeção das minhas fantasias de perfeição na outra pessoa. Por isso que é platônico. Lembra, Platão, ele é aquele que vai dizer que nós temos que buscar as essências perfeitas, que nós temos que buscar o mundo das ideias, essas ideias prontas que o demiurgo viu e a partir dali ele compôs o nosso mundo. Ele viu a perfeição e compôs algo perfeito, imperfeito, que somos nós. Né? Então o amor platônico é o amor por esse estado de perfeição. Né? Então, geralmente, quando a gente ama platonicamente, a gente ama a ilusão de perfeição que a gente joga numa pessoa. Né? Tem uma... e aí que vem a alma gêmea. Né? Porque o que é a alma gêmea? A alma gêmea, muitas vezes, e aqui tem no banquete, tem uma explicação legal que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas a alma gêmea é a perfeição que eu sonho em mim, jogado na outra pessoa. Né? Então tem aquela música do Sampa Cru, né? Uma música da década de 90, que ele canta assim, eu vou cantar, viu gente? Eu vou cantar porque eu sei das minhas qualidades. O Sampa Cru, tô brincando. O Sampa Cru, ele fala assim, você nasceu pra mim, eu nasci pra você, eterno amor, é sempre assim que deve ser. E no meio da música, né, no meio da música tem uma parte falada que ele diz assim, em você foi inspirado o diamante. Então, se você nasceu para mim, eu nasci para você, e antes de Deus pensar na pedra mais preciosa, que seria o diamante, ele pensou primeiro em você, e você nasceu para mim, é uma coisa tão perfeita, significa também que eu sou uma coisa perfeita, maravilhosa. Talvez eu seja um rubi. Tá? E esse é o problema, que quando vem o dia a dia, no dia a dia você descobre que aquela pessoa que no início era, nossa, era tudo, e quantos de vocês não ficaram abobados, pensando mil vezes, nossa, não consigo viver sem essa pessoa, nossa, era maravilhosa. A gente faz essas besteiras. Sabe? Então, porque a gente projeta exatamente o que a gente pode alcançar essa perfeição na outra. Sabe? Essa nossa ilusão de perfeição na outra pessoa. Só que a pessoa, Platão diz que a perfeição não é desse mundo. É igual um discurso cristão. Sabe? A perfeição não é desse mundo. E a gente busca a perfeição colocando esses elementos de eterno na pessoa próximo de nós. Né? Só que aí vem o dia a dia, né? E o dia a dia você descobre que essa pessoa peida, essa pessoa tem mau hálito, essa pessoa é chata, essa pessoa é irritante, sabe? E de repente você começa a se afastar e fala assim, olha, gosto muito de você, mas eu não estou preparado para uma relação agora. O problema não é seu, o problema é comigo, eu que sou o problema. Né? Sabe? Aí você sai dessa relação e fala assim, não é essa pessoa minha alma gêmea é outra. Então, quando você busca a alma gêmea, você considera que você é perfeito, vai encontrar alguma pessoa perfeita para te completar.
De onde vem essa dança da busca de se completar? E isso é uma questão do amor no banquete. O amor é um movimento de busca de plenitude. E essa dança é dos momentos, né, que Aristófanes vai dizer, é quando ele vai explicar que os seres humanos eles não eram no princípio iguais aos que são hoje. Os seres humanos no princípio eram objetos esféricos com dois rostos, quatro braços, quatro pernas, dois órgãos sexuais e eram divididos em três gêneros. O primeiro era o gênero masculino, com dois órgãos sexuais masculinos, duas faces, tudo em dobro. O feminino, também da mesma forma, uma esfera com toda essa distribuição. E o andrógeno, né, que seria um hermafrodita, né, que teria um órgão masculino e um órgão feminino. E esses três gêneros, né, feminino, masculino, andrógeno, formavam entidades muito poderosas, que se moviam rolando, por exemplo, em alta velocidade e tal, e presunçosas, que quiseram enfrentar os deuses. Zeus, em vez de destruir aquelas formas tão perfeitas, ele resolveu punir essa presunção, separando-os ao meio. Então ele decidiu essa separação, essas formas foram separadas ao meio e foram condenadas como uma punição a passarem a vida buscando a parte perdida. Então essa busca por um estado de plenitude é acompanhado por uma castração, um corte, um rompimento, e nós, os seres humanos, buscamos no amor, e é o amor que faz esse movimento de busca do perdido, né? Buscamos o resto da nossa vida, a nossa parte perdida, que seria a alma gêmea. Né? Então, se você for ver, a noção de amor no banquete é a noção de um estado de procura, de um estado de busca, e igualmente um estado de angústia nessa procura, angústia nessa busca. Né? Então a plenitude nos é impedida. E isso é muito interessante quando você vê o Gênese. Né? Quando você vê a história de Adão e Eva. Adão e Eva viviam em plenitude, só que eles enfrentaram Deus. Eles comeram a maçã. Tá? Quando eles comeram a maçã, eles desobedecem. Essa desobediência faz com que essa plenitude seja rompida e eles passam, no viver na terra, no viver cotidiano, todo um processo de busca por Deus. O amor a Deus é a busca pela plenitude, é a busca por um reencontro, né? por uma retomada de um casamento perdido com o paraíso, com as esferas de felicidade. Então a gente tem aqui que o amor ele nasce da carência, ele nasce da nossa noção de que somos incompletos e que temos que buscar esse estado de plenitude perdida. Né? E isso fica bem claro em Sócrates, quando Sócrates ele começa a falar de um encontro, né, no banquete. Né, ele fala do encontro com uma mulher chamada Diotima, não sei se esse é o jeito de falar aqui. E nesse encontro, essa mulher ensina para Sócrates que o amor não é um Deus. O amor é uma condição de falta. Tá? É uma condição de falta que faz esse
querer que faz a gente estabelecer essa busca, né? Então o filósofo, ele tem amor à sabedoria, porque é esse amor que faz com que ele queira o mundo, que ele busque as coisas, que ele queira conhecer. Então o amor seria uma energia motriz, seria um movimento em busca daquilo que nos é ausente, daquilo que nos falta, né? Então, nós não somos perfeitos, nós não somos completos, mas existe a perfeição. E o estado dessa perfeição era possibilitado, atingir essa perfeição é possibilitado pelo amor, né? Tem uma passagem, inclusive no Banquete, que Platão fala o seguinte: pois somente então, quando vir o belo com aquilo com que este pode ser visto, ocorrer-lhe-á possuir não sombras de virtude, porque não é em sombra que estará tocando, mas reais virtudes, porque é no real que está tocando. Tá? Então, a real virtude só é possibilitada pelo amor à verdade, né? E aí a gente vê, me lembra muito a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo fala assim: pois nós vemos agora através de um espelho enigmaticamente, mas depois será cara a cara. Agora conheço as coisas parcialmente, mas depois conhecerei na medida em que também fui conhecido. O que fica agora é fé, esperança, amor. Essas três coisas, mas dessas a maior é o amor. Tá? Então a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente tem essa ode ao amor. Renato Russo, inclusive, fez uma combinação dessa carta aos Coríntios com o soneto de Camões, né, fazendo essa discussão do amor. E o Banquete, ele traz o amor como uma condição de busca, como uma condição de um estado de perfeição. Por isso o amor platônico é a busca por um estado de perfeição, que marca que você, nessa vida, você é incompleto e, consequentemente, você é insatisfeito. Enquanto você está nas coisas do mundo, você está no universo material, você vive uma condição de carência. E isso daí acaba sendo bastante marcado no outro livro de Platão, chamado Fédon. Nesse Fédon é interessante porque é uma discussão sobre a fragilidade da nossa vida enquanto nós estamos preocupados com o mundo, preocupados com o nosso corpo. Porque, como na filosofia Platão sustenta, o belo, o justo, o verdadeiro conversa com o imóvel, não com o movimento. E no cotidiano, no nosso dia a dia, ele é marcado por transformações, é marcado pelo movimento. Todo dia nasce o sol, todo dia você dorme, todo dia você tem que comer, o seu corpo envelhece com o tempo, o seu corpo se machuca, o seu corpo se cura, tá? A realidade que você vive é uma realidade de dinâmicas transitórias. Quando você olha 2 anos atrás, quanta coisa já aconteceu, e essa transitoriedade nos angustia, porque, como eu falei no encontro passado, né, a gente quer uma estabilidade. Platão fala, ela existe, mas não é desse mundo. E aí ele chega num ponto muito curioso no Fédon. No Fédon, Platão, a filosofia platônica, ele faz praticamente uma apologia da morte. Ele diz que as coisas que os nossos sentidos enxergam, sabe, são ilusões, não são verdades. E mesmo quando você se dedica a buscar as coisas superiores, você busca essas coisas superiores usando os seus sentidos. E os seus sentidos são enganadores. Tá? Mesmo você buscando ser sábio, você está preso a um corpo, você está preso ao mundo, você está preso às enganações das coisas. Então, só com a morte você alcança a sabedoria.
Quando você sonha, por exemplo, sua alma sai do corpo e ela pode ver as verdades do universo. E ela volta para o corpo, ainda que sonhos confusos, e lembra, você tem breves memórias do que a alma livre do corpo viu de verdade. Então a condição de morrer é uma condição de libertação da mentira do corpo para alcançar a verdade que só a alma pode enxergar. Né? Então você tem eu separei do Phaedon, né? Tem umas passagens que isso fica bastante marcado, né? No pensamento de Platão. Inversamente, obtivemos a prova de que, se alguma vez quisermos conhecer puramente os seres em si, ser-nos-á necessário separar-nos dele e encarar, por intermédio da alma em si mesma, os entes em si mesmos. Só então é que, segundo me parece, nos há de pertencer aquilo de que nos declaramos amantes, a sabedoria. Sim, quando estivermos mortos, tal como o indica o argumento, e não durante nossa vida. E ele prossegue. E quando dessa maneira atingirmos a pureza, pois que então teremos sido separados da demência do corpo, deveremos muito verossimilmente ficar unidos a seres parecidos conosco, e por nós mesmos conheceremos sem mistura alguma tudo o que é. E nisso, provavelmente, é que há de consistir a verdade. Com efeito, é lícito admitir que não seja permitido apossar-se do que é puro quando não se é puro. E quando não se é puro, quando você está vivo, quando você tem um corpo. Então, Platão ele fala que ele acredita na reencarnação, né? E ele diz que quando a alma encarna num corpo, ela já vem com uma memória da perfeição que ela viu e que ela ou esquece ou tem vislumbres disso. E algumas pessoas, inclusive, vão ter angústias, como o sentimento de não pertencer a esse mundo, um sentimento de saudade de algo que não sabe o que é. A orientação espírita muitas vezes traz essas sensações, né, de algumas pessoas que tem saudade da pátria espiritual, sem se recordar ao certo do que está sentindo falta. Mas isso, antes dos espíritas dizerem, Platão já sustentava a ideia de que muitas vezes a alma vê a perfeição no mundo da verdade, né? E traz, quando encarna, ela traz uma memória ofuscada da perfeição vista, né? Então, a condição do filósofo, segundo Platão, é um exercitar-se para morrer. E ele diz isso bem claro aqui, quando ele fala que suponhamos que seja pura a alma que se separa do corpo. Deste ela nada leva consigo, pela simples razão que, longe de ter mantido com ele durante a vida um contato voluntário, ela conseguiu, evitando-o, concentrar-se em si mesma e sobre si mesma, e também pela razão de que foi para esse resultado que ela tendeu. O que equivale exatamente a dizer que ela se ocupa, no bom sentido, com a filosofia, e que, de fato, sem dificuldade se prepara para morrer. Poder-se-á dizer, pois, de uma tal conduta que ela não é um exercício para a morte? A filosofia não seria um exercício para a morte? A filosofia não seria um exercício para abandonar o corpo, para se libertar do cotidiano, para se libertar do mundo, que seria uma mundano, né? Para se dedicar exclusivamente à perfeição. Então, antes de René Descartes, há uma negação do corpo em Platão. Corpo e alma são dois elementos divorciados. A alma, quando sai do corpo, nada carrega da impureza que este possui, né?
E aí nós entendemos bem a dinâmica da alegoria da caverna de Platão, né? Porque o que acontece muitas vezes a gente vem a alegoria, né, da caverna e nós consideramos a alegoria da caverna como sendo uma história sobre encontrar a verdade verdadeira das coisas. Que o que acontece na alegoria? Tem o Sócrates, né? Platão faz Sócrates falar, né, na República de Platão, essa alegoria da caverna está nesse livro de Platão. Sócrates, ele conversando com um amigo, e ele fala assim, suponha que existem pessoas que estão acorrentadas no fundo de uma caverna, nunca nasceram ali, nunca viram nada fora desse mundo da caverna, e eles também estão com as cabeças fixas sempre adiante, e lá no topo da caverna tem uma fogueira, e nessa fogueira tem um anteparo também, que essa fogueira ilumina para dentro da caverna apenas as sombras das coisas que passam lá de fora, seja um cavalo, pessoas, tá? E que essas pessoas presas na caverna, acorrentadas, só olhando para diante, elas vão achar que aquelas sombras são verdadeiras, que a realidade do universo são aquelas sombras, e vão se contentar com isso e não vão querer saber de outra coisa. Agora, Sócrates fala, suponha que uma dessas pessoas acorrentadas se liberte e que ele saia da caverna e que ele se segue com aquela luz da verdade, né, de qual é o mundo verdadeiro. E ele vê as coisas como elas são, com as cores, e ele vê o sol como o sol é, e ele vê toda a verdade face a face, né? E ele volta para a caverna para contar para os seus colegas, libertá-los dos grilhões, libertá-los da prisão, daquela ignorância, né? E os colegas olham para ele e têm vontade de matá-lo, porque o que a pessoa que viu a verdade, quando ele traz a verdade, ele incomoda aqueles que estão satisfeitos nas ilusões. Então, Platão, e isso daí é um símbolo interessante, né, da busca da verdade, de como uma pessoa iluminada, né, uma pessoa que tem a luz, né, que consegue ver a luz fora dessa escuridão, né, mas o que acontece? Platão ele vai sustentar que existe a verdade, que existe a essência, que as outras pessoas as outras percepções são erradas e que existe uma percepção verdadeira, existe uma essência verdadeira, existe o belo, existe o justo, existe o verdadeiro, né? E dentro dessa concepção, ninguém que não tem esse conhecimento verdadeiro, aqueles que não têm o conhecimento verdadeiro, que não tenham a ação do belo, eles são ignorantes, né? E isso, politicamente, é uma coisa muito interessante, né? Porque todos os grupos que querem oprimir outros, eles se consideram como portadores do belo, do justo e do verdadeiro. E os outros mundos são como aqueles aprisionados nos grilhões de uma caverna, né? Então, assim, Platão ele tem essa visão que muitas vezes pode ser capturada na ideia de que existem pessoas que têm a capacidade de ver a verdade. E os outros são os ignorantes, são aqueles incapazes que têm que ser salvos por aqueles que sabem ver a verdade. Por isso que ele propõe que um Estado tem governado por um rei filósofo, sabe? Aquele que sabe ver, que sabe a sabedoria da verdade, né? E por isso que Platão, quando ele fala essa verdade, ele nega o corpo, ele nega os movimentos e, de certa forma, segundo Nietzsche, num livro chamado Gaia Ciência, Platão nega a vida. Nietzsche, inclusive, ele vai falar o seguinte: Platão é entediante, por fim,
Minha desconfiança junto a Platão vai até o fundo. Eu o considero tão desviado de todos os instintos fundamentais dos helenos, tão moralizado, tão pré-existentemente cristão. Ele tinha um conceito bom enquanto conceito supremo, que gostaria de utilizar em relação a todo fenômeno Platão, antes a dura expressão o mais alto embuste, ou, se preferir escutar, mais do que qualquer outra palavra, um mais alto idealismo. Né? Daí que vem a noção do idealismo, por causa da ideia como ponto de essência perfeita. A ideia está fora do mundo, e algumas pessoas iluminadas terão acesso a essa ideia, e quem não pensa como essa forma perfeita, essa forma imutável, é uma pessoa que é ignorante. Tudo que é movimento, tudo que é transformação, Platão vai dizer que é falso. Platão vai sustentar que existe uma verdade absoluta, e essa ordena o universo. Né? Nietzsche, ele não vai considerar dessa forma, por exemplo. Ele vai ser um crítico ferrenho de Platão. E ele vai, inclusive, continuar dizendo o seguinte, ainda em Gaia Ciência: tudo que os filósofos tiveram nas mãos nos últimos milênios foram múmias conceituais. Nada de efetivamente vital veio de suas mãos. Eles matam, eles empalham, quando adoram esses senhores idólatras de conceitos. Eles trazem um risco de vida para todos quando adoram. A morte, a mudança, a idade, do mesmo modo que a geração e o crescimento são para eles objeções ou até refutações. O que é não vem a ser. O que vem a ser não é. Agora, eles acreditam todos, mesmo com desespero, no ser. No entanto, visto que não conseguem se apoderar deste, eles buscam os fundamentos pelos quais ele se lhes oculta. Então aqui a gente tem uma crítica feroz a Nietzsche, porque muito da filosofia, e especialmente a chamada metafísica, é a noção de que existe uma essência fora do mundo, uma verdade extramundo, e essa verdade ordena todo o viver. Alcançar essa verdade, alcançar esse grande organizador do cosmos, se torna o objetivo da filosofia e, com o passar dos séculos, se torna o objetivo do que a gente vai chamar de ciência. E essa discussão de ciência nós vamos acompanhar no nosso próximo vídeo. Tá? Obrigado pela paciência e até a próxima.